Agora, vamos falar do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um nome que a gente está comentando muito aqui, né? Ele já tem alguns nomes das próximas mudanças no secretariado. A gente já tinha adiantado isso com a nossa analista também, repórter de política, Beatriz Manfredini, e a expectativa é que saiam pelo menos 6 secretários. E a Bia vai trazer agora uma informação exclusiva aqui em tempo real sobre essas mudanças. Oi, Bia Manfredini, boa tarde, bem-vinda em tempo real com a gente. Então, quais são os nomes que já estão confirmados? Oi, Márcia, boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Olha, tenho 2 nomes de novos secretários que entram aí nas próximas semanas na gestão Tarcísio de Freitas. A gente tem a saída da secretária de Políticas para Mulheres, Valéria Bolsonaro, que, de acordo com fontes, deve deixar o cargo até agora, o fim dessa semana. No lugar dela, entra a delegada Adriana, que atualmente é coordenadora das delegacias de defesa da mulher aqui no estado de São Paulo. O que eu apurei é que essa troca, esse gesto, é inclusive simbólico para colocar no cargo justamente uma mulher bastante ligada ao combate à violência contra a mulher, especialmente nos últimos dias, então, que casos de feminicídio vieram à tona aqui no estado de São Paulo. Então, o nome de delegada Adriana deve ser anunciado aí até o fim dessa semana agora. Depois, além da Secretaria de Políticas para a Mulher, Tarcísio também já bateu o martelo de quem entra no lugar de Guilherme Piai, secretário de Agricultura aqui do estado de São Paulo. Quem vai ficar é Geraldo Melo Filho. Geraldo Melo Filho é um economista que participou, inclusive, da gestão da então ministra da Agricultura lá no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tereza Cristina. Atualmente, ele foi, aliás, durante 2019 e 2022, presidente do INCRA, que é Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e agora, atualmente, é diretor-geral do Instituto Pensar Agropecuária, o IPA. Então, esses 2 nomes já estão definidos pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No caso da Secretaria de Agricultura, a troca deve acontecer mais para frente, na primeira semana de janeiro, também com aquele bastidor que a gente já tinha colocado aqui, que Tarcísio quer mesmo fazer todas as trocas entre agora, o fim do ano de 2025, no máximo ali primeira, segunda semana de 2026. Então, esses são os 2 novos nomes confirmados, delegada Adriana e também Geraldo Melo Filho, para a Secretaria de Políticas da Mulher e Secretaria de Agricultura, respectivamente. A gente também sabe que, já tinha adiantado aqui, Gilberto Kassab vai deixar o cargo de secretário de Governo de Relações Institucionais. A informação que eu tenho aqui, o martelo está quase batido nesse caso, mas não temos o nome ainda. Tarcísio está nas últimas definições do nome de Kassab, que deve ser anunciado aí o substituto até o fim deste ano ainda de 2025. E tem outros 2 nomes que devem sair, de Roberto Lucena, do Turismo, e de Helena Reis, do Esporte, mas essa apuração é que ainda não existem os nomes fechados. O governador ainda trabalha com diversas alternativas e estuda, inclusive, a possibilidade de, pelo menos, Helena Reis permanecer no cargo. Essa negociação ainda entra em jogo. O objetivo de trocar todo mundo até o fim do ano, no máximo começo do ano, para o governador é começar 2026 já o time que deve se reeleger ou tentar se reeleger com ele em 2026. Ele não quer trocas atribuladas perto do prazo final ali no começo de abril e nem muitos jogos, quer nomes técnicos e pessoas que possam dar continuidade à gestão atual. Por isso, o objetivo, então, é fazer essas trocas agora já, no máximo, aí no comecinho do ano, esses novos nomes, então, já definidos. Márcia. Inclusive, essa apuração exclusiva você pode ver agora já na coluna da Beatriz Manfredini no nosso site. Olha só, delegada ligada às mulheres e economista da Tereza Cristina, os próximos secretários de Tarcísio. Então, os 2 nomes aí de forma exclusiva divulgados pela Beatriz Manfredini e também as próximas movimentações. Ao todo, 6 secretários devem sair e a Bia já tem adiantado aqui alguns nomes, alguns possíveis nomes, e esses
dois já estão cravados, então, pela Beatriz Manfredini. Pode entrar na coluna dela, jovempan.com.br, e ler todos os detalhes. Agora, Bia, você começou a falar sobre eleição do ano que vem, reeleição de Tarcísio. Saiu agora uma Paraná Pesquisas, né, hoje, que disse que a única pessoa que iria para o segundo turno com o Tarcísio aqui em São Paulo seria Geraldo Alckmin. Mas, entre a esquerda, ainda se sonda ali, ainda tem uma análise de que Fernando Haddad podia também ser um bom nome. Ele pontua nessa pesquisa também? Pontua, Márcia, pontua bem. Pesquisa Paraná, feita entre os dias 4 e 8 de dezembro, agora com cerca de 800 pessoas aqui do estado de São Paulo. É um nome forte, até porque se trazem Geraldo Alckmin, o PT tem que abrir mão de uma candidatura do próprio partido aqui no estado, né? Alckmin é do PSB. Haddad pontua, mas ele mesmo não tem demonstrado muito interesse nessa corrida e pontua um pouco pior do que Geraldo Alckmin. Vamos mostrar para vocês na prática? A gente preparou alguns cenários dessa pesquisa Paraná, então o levantamento que saiu hoje de manhã. No primeiro cenário, que a gente vê na tela, Tarcísio de Freitas, um cenário de primeiro turno, teria 46,6% das intenções de voto. Esse é o cenário com Geraldo Alckmin, em que Alckmin pontuaria com 26,1%, depois tem Érica Hilton, 11,7%, Paulo Serra, 3,8% e Felipe Dávila, 1,6%. Por que esse cenário abre margem para um segundo turno? Porque a margem de erro nessa pesquisa Paraná é de 3,4 ponto percentual. Para conseguir a vitória em primeiro turno direto, um candidato precisa de 50% mais um dos votos, ou seja, 51%. Então, quer dizer que com o Geraldo Alckmin o cenário é um pouco mais apertado e, dessa forma, obrigaria os dois a, então, partirem para um segundo turno. A coisa muda de figura no próximo cenário que nós temos, que traz Tarcísio de Freitas contra Fernando Haddad. Aí sim a diferença um pouquinho mais larga. Nesse cenário, olha, a gente tem Tarcísio com 48,4% das intenções de voto e Fernando Haddad com 25,5%. Isso quer dizer que na margem de erro, Tarcísio, se ele conseguir a margem de erro para mais, né, 3,4 pontos para mais, ele venceria em primeiro turno. Aí, nesse cenário, a gente ainda tem Érica Hilton com 9,7%, Paulo Serra com 4,8%, Felipe Dávila com 1,3%, nenhum branco ou nulo 6,5% e não sabem ou não responderam 3,7%. Mas nesse cenário Tarcísio contra Haddad, há a possibilidade, então, dentro da margem de erro, de Tarcísio vencer em primeiro turno. Tem um outro cenário com Érica Hilton, que também Tarcísio venceria em primeiro turno. O único que não tem essa possibilidade aberta, então, é com Geraldo Alckmin, o que reforça o nome do vice-presidente da República aqui para o estado de São Paulo. Lembrando que ele já governou 4 vezes o estado, é a pessoa que mais passou tempo à frente do Palácio dos Bandeirantes, tem boa entrada no interior, então é considerado o nome mais forte nesse momento do campo da esquerda para concorrer com Tarcísio de Freitas. Lembrando que tudo isso pode mudar bastante, todo esse cenário ainda é muito em aberto e deve ficar até o começo do ano que vem, e que ontem mesmo, em um café da manhã com jornalistas, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, reforçou esses dois nomes, de Haddad e de Alckmin, mas disse que tem que ver se Haddad vai querer e que Geraldo Alckmin vai fazer o que ele quiser. Elogiou bastante ele no cargo de vice-presidente. Márcia. Pois é, me parece que Alckmin quer continuar na vice-presidência ano que vem, já que Lula ainda é favorito nesse momento, né, para a reeleição. Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas suas informações. Eu quero chamar rapidamente os nossos analistas só para perguntar: Geraldo Alckmin ou Fernando Haddad? Mano Ferreira. Olha, Márcia, parece que o cenário está completamente aberto, porque o Haddad já disse que não quer ser candidato, o Alckmin quer continuar como vice-presidente e Tarcísio ainda pode ser candidato à presidência. Então pode mudar tudo. João Belucci. Eu acredito que o PT teria mais alinhamento com o Haddad, que é um puro sangue, vamos colocar assim, do PT. Apesar que tanto o Haddad quanto o Boulos, né, que seria outro nome da esquerda, eles colecionam derrotas recentes. Então, acho que eles têm um teto de votos aqui em São Paulo também. Obrigada, João. E, mano, muita água ainda vai rolar aí embaixo dessa ponte.